Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa devorou-me. Salmo 68:10. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 14 a 17. Orígenes. Examinemos detidamente essa atitude, que nos pode parecer algo excessiva, pois que o mesmo Filho de Deus amanhou para si esse azorrague de cordas com o fito de expulsá-los do templo. É força, no entanto, considerar-lhe a virtude divina. Com efeito, quando houvesse por bem, poderia desbaratar a ira de seus inimigos, numerosos que fossem, e fazer calar o tumulto de suas mentes. O Senhor dissipa os projetos das nações e frustra os intentos dos povos. Salmo 33:10. Esse episódio não é de menor monta que os milagres mais assombrosos da vida do Salvador. Podemos mesmo dizer que ele empregou aí força ainda mais avultada do que na transmutação da água em vinho. De fato, nessa ocasião, nosso Senhor atuou sobre uma substância inanimada, ao passo que naquela impôs-se sobre milhares de homens. São João registra que o Senhor não expulsou senão os vendedores. São Mateus, por seu turno, narra que o fez aos que vendiam e compravam. Ora, o número de compradores era deveras mais avultado que o de vendedores, e fazia-se necessário, para expulsá-los do templo, poder superior ao do que disporia, segundo o sentir de muitos, um filho simples de carpinteiro. Não é, pois, senão, segundo a potência divina, que nosso Senhor subjuga todos a si, como está dito. É possível que mesmo um habitante de Jerusalém incorra nesse delito, e que os mais instruídos afastem-se do reto caminho, e no caso de não se converterem do pecado, tornam-se fracos. Depara Jesus algumas vezes no templo, isto é, nos cargos sagrados e no exercício da prédica da palavra de Deus, com homens que transformaram a casa de seu pai em casa de comércio, a expor à venda seus bois, que melhor empregariam no arar a terra, evitando destarte que volvessem atrás e tornando-os dignos do reino de Deus. De igual maneira, aqueles que ambicionam o dinheiro da iniquidade, quando suas ovelhas já lhes suprem o necessário para o vestir-se com aprumo. Há, por fim, quem se negue a imitar a simplicidade das pombas, por conta da desvantagem que cuidam daí resultar. Quando, pois, o Salvador depara com todos esses homens na casa santa, prepara um azorrague de cordas e os deita fora a par dos bois e ovelhas que eram negociados. O dinheiro que lucravam lança-o por terra, como indigno da casa de Deus,
arranca as almas dos avaros às mesas de cambistas e mandam que não mais tornem a vender pombas na casa de Deus. Cuido que este episódio encerre ainda um misterioso ensinamento oculto. Jesus tenciona nos fazer compreender que os sacrifícios exteriores da lei, outrora exigidos dos sacerdotes, ficavam proibidos. Mais ainda, a observância da lei tornou-se desnecessária, ao contrário do pensar carnal dos judeus. Nosso Senhor, ao expulsar os bois, as ovelhas e as pombas, por costume as mais requisitadas, ao derrubar as mesas cobertas daquelas moedas que, não de modo literal, mas figurado, referem-se às impressões divinas, isto é, aquilo que, segundo a lei, era tido em conta de bem. E por último, ao usar o azorrague contra a multidão, dá a conhecer que, uma vez transladado o seu reino aos gentios que nele creram, tudo o que fazia parte da antiga lei deveria ser dissolvido ou desterrado. Pode-se entender o templo como a figura da alma cuidadosa da própria salvação, inabitada da palavra de Deus e que, antes de receber os ensinamentos divinos de Jesus Cristo, era morada das paixões terrestres e dos instintos próprios aos animais irracionais. O boi, que é empregado no cultivo dos campos, simboliza as paixões da terra. A ovelha, o mais estúpido dos animais, figura os insensatos. A pomba é a imagem das almas leves e inconstantes. O dinheiro, por sua vez, representa aqueles que se revestem de virtude aparente e que Jesus Cristo expulsa com força de sua divina doutrina, não se tornasse a casa de seu pai foro de negócios. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: Com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Replicaram os judeus: Este templo foi edificado em 46 anos, e tu o reedificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 18 a 22. Santo Agostinho. A nosso Senhor ressuscitou o seu Pai, como vai dito: Levanta-me e lhes darei o que merecem. Salmo 41, 11. Acaso, porém, o Pai operou sem o Verbo? Tanto o Pai ressuscitou ao Filho, como este ressuscitou-se a si mesmo, conforme nisto que registrou João: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Ou ainda, esse número responde à perfeição total do corpo de nosso Senhor. 46 multiplicado por 6 monta a 276, que por sua vez corresponde a 9 meses e 6 dias. Ora, a perfeição do corpo de Cristo, segundo a tradição que a Igreja acolheu dos antepassados, compreende precisamente esse mesmo número de dias, uma vez que foi concebido e padeceu no 8º dia antes das calendas de abril
e nasceu no 8º dia, antes das calendas de janeiro. Entre, pois, o dia de sua concepção e o do seu nascimento, contam-se 276 dias, que se obtém pela multiplicação do número 6 pelo 46. Diz-se também que a concepção humana procede e se desenvolve da seguinte maneira: nos 6 primeiros dias, o corpo do bebê semelha o leite. Nos 9 dias seguintes, muda-se em sangue, que se coagula durante os 12 dias subsequentes. A partir daí, os órgãos se formam e o contorno dos membros se destaca durante outros 18 dias. O corpo prossegue, desenvolvendo-se até o tempo do parto. Ora bem, os números 6, 9, 12 e 18, somados, totalizam 45. Acrescendo-lhes 1, monta-se 46. Se multiplicarmos 46 por 6, que é a norma desta adição, chegamos a 276, isto é, 9 meses e 6 dias. Não sem razão, pois se diz que o templo fora construído em 46 anos, que aqui significa o corpo de Cristo, qual o número de anos despendidos na construção do templo, qual o número de dias transcorridos na formação do corpo de nosso Senhor. Em que nosso Senhor tomou o próprio corpo da descendência de Adão, não tomou desta o pecado. Tomou sim o templo de seu corpo, mas não a iniquidade, essa mesma que haveria de expulsar dali. Se notares 4 palavras gregas, a saber, Anatole, Oriente, Dizes, Ocidente, Arctos, Norte, e Mesembria, meio-dia, cujas iniciais, combinadas, formam o nome de Adão, Adã. Assim, nosso Senhor declara que haverá de reunir os eleitos vindos dos 4 ventos, quando tornar para julgar a humanidade. Ainda, o valor numérico das letras que compõem o nome de Adão soma 46, número de anos empregado no erguimento do templo. Adã consta de alfa 1, delta 4, alfa 1, mi 40, totalizando 46. Os judeus, no entanto, sendo carnais, entendiam carnalmente e não podiam compreender a linguagem espiritual do Salvador. Assim, explica-nos o evangelista de qual templo estava a falar. Ora, ele falava do templo de seu corpo. Salmo 46. Deus é para nós refúgio e fortaleza, auxílio nos assédios, sempre disponível. Por isso não tememos, ainda que a terra trema e os montes vacilem no alto mar. Suas águas podem ferver e rugir, sacudindo com suas ondas os montes. O Senhor dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Um rio com seus canais alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Com Deus em seu meio, não vacila. Ao despontar a aurora, Deus lhe dá auxílio. Povos estrondam, reis se agitam. Ele lança seu trovão e a terra estremece. O Senhor dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver as obras do Senhor, os espantos que provoca na terra. Põe fim às guerras, até os confins do mundo. Quebra os arcos, despedaça as lanças e põe fogo nos carros.
Rendei-vos e reconhecei que eu sou Deus, excelso sobre os povos, excelso sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso auxílio é o Deus de Jacó. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 46, por Luiz Alonso. Em chave cristológica, os autores antigos fixam, sobretudo, em 2 pontos: a exaltação de Cristo ressuscitado e elevado ao céu, a corrente de água que dele brota. Exaltação. Basílio cita a propósito João 3,14. O Filho de Adão tem que ser levantado no alto para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Ruperto de Deus aponta a conexão entre a exaltação ou glorificação de Cristo e o dom da água do Espírito. Cirilo de Alexandria e Ambrósio assinalam que a manhã é a hora da ressurreição. O tema do rio de água relacionam-no vários autores com João 7,38. De sua entranha manarão rios de água viva. E com João 19,34. Saiu sangue e água. 2 citações clássicas. Eusébio refere também a Cristo as águas ameaçadoras do versículo 4, que considera símbolo dos poderes infernais, perturbados pela presença e pelos milagres de Cristo. Em chave eclesiológica terrena, a cidade de Deus é a igreja. Agostinho usa a expressão como título de seu livro. O rio de água é a água batismal. Na igreja, Jesus Cristo está conosco, vive no meio dela. Dentro da igreja, os imperativos do versículo 11 são interpretados por vários autores como convite à contemplação. É preciso sossego para conhecer o Senhor. Orígenes. O demônio não suporta o sossego da contemplação. Eusébio. Para conhecer a Deus é preciso despedir o que não é Ele. Basílio. São precisos longos períodos de recolhimento para se achegar ao que é. Gregório de Nissa. Deixai as ocupações terrenas, ocupai-vos em conhecer a Deus. Ambrósio. Em chave de igreja celeste, oferece amplo desenvolvimento. Ruperto de Deus, enlaçando o versículo 5 do Salmo com o texto de Apocalipse 22:1. Mostrou-me então o rio de água viva, reluzente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Cito um parágrafo. Este rio é o Senhor, o Espírito Santo. Rio de paz, torrente de glória, onda de gozo, fluxo de felicidade, abundância que transborda a casa de Deus. Porque é o amor do esposo e da esposa na cidade gloriosa. Que outra coisa será a felicidade dessa vida e dessa cidade, se não for esse amor? Livro de Ezequiel, capítulo 47. Fez-me voltar para a entrada do templo. Do saguão do templo manava água para o nascente. O templo olhava para o nascente. A água ia descendo pelo lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta setentrional e me levou por fora até a porta do átrio, que olha para o nascente. A água ia correndo pelo lado direito. O homem que levava o cordel na mão saiu para o nascente. Mediu 500 metros e me fez atravessar as águas. Água até os tornozelos. Mediu outros 500 e me fez cruzar as águas. Água até os joelhos. Mediu outros 500 e me fez passar água até a cintura. Mediu outros 500. Era uma torrente que não pude atravessar, pois as águas haviam subido e não dava pé. Era uma torrente que não se podia passar a val. Disse-me então: Viste, filho de Adão? Na volta conduziu-me pela margem da torrente. Ao regressar, vi à margem do rio um grande arvoredo,
em ambas as margens. Disse-me: estas águas correm para a região oriental, descerão até a estepe, desembocarão no mar das águas pobres e o sanearão. Todos os seres vivos que a povoam terão vida aí onde desembocar a corrente, e haverá peixes em abundância. Ao desembocarem aí estas águas, o mar ficará saneado, e haverá vida onde quer que chegue a corrente. Os pescadores se postarão à sua margem, desde Engade até em Eglaim. Haverá lugares de estender redes. Sua pesca será variada, tão abundante como a do Mediterrâneo. Porém, seus marismas e pântanos não serão saneados, ficarão para salinas. À beira do rio, em suas duas margens, crescerá todo tipo de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos acabarão. Darão colheita nova a cada lua, porque são regadas por águas que manam do santuário. Seu fruto será comestível e suas folhas medicinais. Isto diz o Senhor. Fronteiras da terra que as 12 tribos de Israel receberão como propriedade hereditária. Todos vós recebereis partes iguais. Eu jurei, com a mão erguida, dá-la a vossos pais. Por isso, esta terra tocará a vós como propriedade hereditária. Fronteiras da terra. Pelo norte, desde o Mediterrâneo, por Etalon, a entrada de Emate, Sedada, Berota e Sebarim, separando os territórios de Damasco e Emate, até Azer-Enã, que limita com Aurã. Portanto, a fronteira vai do Mediterrâneo até Azer-Enã, separando ao norte os territórios de Damasco e Emate. Esta é a fronteira setentrional. Pelo leste, desde Azer-Enã, pela linha que separa os territórios de Aurã e Damasco, seguindo o curso do Jordão, entre Galaade e Israel, até o Mar Oriental e Palmeira. Esta é a fronteira oriental. Pelo sul, desde Tamar até o oásis de Meriba, Cádiz, e, seguindo a torrente, até o Mediterrâneo. Esta é a fronteira meridional. Pelo oeste, limita com o mar Mediterrâneo, até a latitude da entrada de Emate. Esta é a fronteira ocidental. Esta é a terra que repartireis entre as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis, por sorte, como propriedade hereditária, incluindo os migrantes residentes entre vós, que tenham tido filhos em vosso país. Serão para vós como os israelitas nativos. Entrarão na distribuição com as tribos de Israel. Aos migrantes dareis sua propriedade hereditária no território da tribo em que residirem. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor.